Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje, com muito prazer, eu trago esse tema. 4h48 agora, 4h48. Que legal! Turma, vamos levantar, hein? Ô! Mas nessa mesa não tá fazendo muito barulho, precisa botar mais lata aqui, tem que fazer mais barulho, tá muito silencioso o programa. Que é isso? Ô Zé, ajuda o Manzana aí, tá? Vamos, turma, vamos! Alô, vamos levantar! Mas quando o Zé eu tô louco como era outra vez, não sou louco não. Eu de louco não tenho nada. Vamos, turma. Vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem? Água na turma, joga. Joga mais. Aê. Quem é? É o Zé Bétio. Zé Bétio. Provavelmente, eu vou conversar isso com o meu entrevistado, talvez seja na história do rádio popular principalmente, a maior audiência de todos os tempos nos anos 1970 e 1980. Era um fenômeno. Eu tive o prazer de participar dessa época, eu posso dizer o que era. Eu saía da minha casa, eu pegava um ônibus a umas 5 quadras da minha casa, eu ia para a rádio muito cedinho, eu entrava às 7 horas da manhã, e é impressionante, gente, é impressionante. Você passava pelas casas, as pessoas, quase todas, que tinham rádio ligado, estavam ouvindo Zé Bétio, o despertador do Brasil. E eu vou conversar com um jornalista, um radialista que conhece tudo de Zé Bétio. Tudo, simplesmente tudo. Antes de chamar o meu convidado, eu queria que aqui embaixo você tenha um botão de inscrição, que você faça a sua inscrição, que você dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e acione o sininho para receber os futuros vídeos. E na nossa tela, com um prazer gigantesco, eu tenho a presença de Zancopé Simões, jornalista, radialista, com passagens vitoriosas diversas rádios e televisões. Só para você que não conhece, pouca gente não conhece, né? Mas para quem não conhece, Zancopé Simões fez vários programas importantes na Rádio Record, principalmente o informativo Mercedes-Benz, que era um sucesso tremendo. Na TV Record, ele fez o Jornal da Tosse, que era o Record em Notícias, que foi um sucesso gigantesco. Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Trianon. Impressionante. Zancopé, que bom que você está aqui, meu amigo. Meu querido Cacá, é um privilégio conversar com você. Mas quando abri o vídeo aqui, eu vi você, não posso resistir, né? Quantos anos entrava no estúdio, olhava do outro lado, quem estava? O Cacá Mendes, o Fausto. O Zé Bétio, aí é importante o que o Zancopé está falando, que desde que eu entrei na Rádio Record com 14 anos, eu marcava comercial. E o Zé Bétio já era, isso em 1976, né, Zancopé, uma audiência estrondosa. Em 76 já era, que eu acho que ele... fenômeno. Era um fenômeno. E ele me associava, Zancopé, a um sobrinho dele chamado Fausto. E aí, depois disso, que ele fez essa associação, Zancopé, ele nunca mais me chamou de Cacá. Foi a vida inteira me chamando de Fausto. Mas o Zé Bétio, ele pode me chamar do que ele quiser. Zancopé, o Zé Bétio foi, provavelmente, a afirmação que eu fiz, o maior fenômeno do rádio popular, né, Zancopé? Olha, fenômeno em todos os sentidos, né? Aquele cara que chega no rádio como quem não quer nada, chegou na Rádio Record. A Rádio Record estava numa pendura desgraçada, né? Você não estava ainda lá, mas salários atrasados, tudo mais. Ele chegou na Rádio Record e em 6 meses, ele entrou lá em 1972, final de 1972. Em meados de 73, o faturamento do Zé Bétio no rádio, na Rádio Record, já tinha organizado as finanças da Rádio Record. Em 6 meses, só isso, em 6 meses. Ele chegou lá fazendo o horário das 5 da tarde às 6, né, das 17 às 18 horas, foi colocado lá naquele horário. Esse horário ficou pequeno, deram o horário de manhã para ele, também ficou pequeno, e em pouco tempo, nesse espaço que eu estou falando, em 6 meses,
ele já dominava 5 horas da programação da Rádio Record. Um negócio em tudo, em audiência, em correspondência. É que hoje as pessoas não têm noção de carta, né? Nos dias atuais, não existe carta. Então, as pessoas não sabem o que é. Mas ele fez uma promoção lá que ele dava uma bicicleta, sorteava uma bicicleta, e aí ia uma Kombi do Correio todo dia levar 7.000 cartas para ele. E Zanca, o Zanca trabalhou muitos anos com o Zé Bétio. O Zanca, quando o Zé Bétio chegou na Record, provavelmente o Zanca já estava lá. Mas não é só pela convivência com o Zé Bétio. O Zancopé, nos últimos tempos de vida do Zé Bétio, ele estava junto com o Zé Bétio produzindo um livro, não é, Zancopé? Eu escrevi o livro da vida dele, né? Quem é o Zé Bétio, né? Entendi, Zanca. Mas vamos comentar na parte do comecinho do Zé Bétio. Porque o Zé Bétio, você já tinha me passado a informação, ele era sapateiro. Quando ele começou no mundo artístico, não foi em rádio, não. Foi Zancopé? Ele era sanfoneiro, né? A sanfona é um capítulo à parte, né? Aquela família italiana enorme e tal, o seu Felipe achava que um deles tinha que tocar sanfona. E o escolhido foi o Arlindo, que era o mais velho. Então, o pai comprou uma sanfona e tal, e o Zé Bétio ficou curiosíssimo para saber como é que aquilo funcionava. Aí o Arlindo, esperto, fez um acordo com o Zé Bétio. Você pode assistir às minhas aulas de sanfona, desde que você carregue a sanfona para mim. Aí ia lá para a professora lá, o Zé Bétio carregando a sanfona, e o Arlindo ia lá e o Zé Bétio ficava prestando atenção na aula. Tal, e o Arlindo evoluindo lá nas aulas, nos ensinamentos de sanfona. Tal. Aí, uma tarde, o pai saiu, né, falou para o Arlindo, você faz isso. Eles moravam num sítio, aquela história de família toda viver do sítio. Tal. O pai falou, eu vou sair, você faz isso, eu vou botar tal hora. Né? E aí o pai saiu, e quando ele chegou, tinha alguém tocando sanfona na casa. Ele falou, o que o Arlindo largou o serviço? Não deu tempo ainda de terminar todas as tarefas que eu passei para ele e tal. E o pai entrou furioso na casa, quando viu, estava o Zé Bétio com a sanfona do irmão. Ele falou, menino, o que você está fazendo aí? Tocando sanfona. Como é que você sabe tocar sanfona? Eu fiquei assistindo às aulas do Arlindo e aprendi. Hoje é a primeira vez que eu toco. Quer dizer, já nasceu com o dom, né? Já só de ver as aulas, ele aprendeu a tocar sanfona, e aí... Mas na música ele era sanfoneiro. Ele fazia lá, depois virou sapateiro, porque a família saiu de Promissão, foi para Lins, ele virou sapateiro, né? Mas a sanfona o acompanhou a vida toda. E aí a primeira rádio tem a ver com isso, com a sanfona? Qual foi a primeira rádio, Zancopé? Tem a ver com isso. Porque ele fez na Copacabana, né? Ele fez na Copacabana, né? o primeiro disco. Então, o seu Rosvaldo, que era diretor da Copacabana, queria um espaço em rádio para tocar só os discos da Copacabana, né? Mas ele não achava essa rádio que o atendesse, né? Então, aí ele fez lá um esquema com a Rádio de Guarulhos, conseguiu um espaço à tarde na Rádio de Guarulhos, se não me engano, 4 horas da tarde. Tal. E aí não tinha quem apresentasse, né? Não tinha quem apresentasse. Aí o seu Rosvaldo, aí o Zé Bétio ia todo dia lá na gravadora, né, para saber do disco dele, se ia gravar um segundo disco, se não ia, tal. Aí o seu Rosvaldo falou, você vai lá na rádio, lá você vai apresentar os discos da Copacabana. Como eu? Você não. Você vai lá e vai apresentar lá o programa da Copacabana, só tem que dizer as músicas, tal, quem canta e o nome da música, é só isso. Oscar Teodoro era o locutor comercial,
né? Quando você chegou lá, acho que não existia mais a função de locutor comercial. Tinha o comunicador, né? Que na época era o disc jockey, e o locutor comercial. Lá na Rádio de Guarulhos era o Oscar Teodoro, que era o locutor comercial do horário ali, né? Então, ia tocar música, o Zé Béttio falava, agora fulano de tal, com tal música, né? E aí era só isso que ele fazia. Um dia, o Oscar Teodoro não foi. Estava ruim da garganta, não foi. Aí o diretor da rádio falou para ele assim, você vai ter que fazer tudo, fazer os comerciais aí e tal. Como o Zé Béttio tinha lá a imaginação dele, ele começou a fazer aqueles comerciais que nós conhecemos depois. Ele não pegava o texto que o locutor comercial pegava e ficava lendo, entendeu? Ele fez o que a gente conheceu. O homem tem que trabalhar mais horas por dia para viver mais anos. Olha a hora, gente. 5h39. Dona de casa, quando a senhora passar perto de uma farmácia, perto de uma drogaria, não esqueça de comprar o anestesiol. O anestesiol é o pronto-socorro do dente. Quando a senhora visitar uma farmácia, uma drogaria, lembre-se que a senhora precisa comprar o anestesiol, o pronto-socorro do dente, e deixar em casa num cantinho, num lugar fácil de encontrar. O anestesiol é o remédio que alivia na hora a dor de dente e não queima a boca. Anestesiol alivia na hora a dor de dente, não queima a boca. E é um remédio baratinho, custa 3 cruzeiros o anestesiol. Caixinha azul. A caixinha do anestesiol é azul. E tendo em casa, quando uma pessoa sentir dor de dente, coloca anestesiol, a dor desaparece e não queima a boca. Anestesiol. Tinha lá que falar da imobiliária Continental. Ele falava do jeito dele da imobiliária Continental, que era um dos clientes da rádio. Tem um detalhe aqui, o cara da imobiliária Continental passou a adorar o Zé Béttio, porque sumiu um cabrito lá da imobiliária Continental. Aí o cara falou assim, ao invés de você anunciar o terreno, você anuncia que sumiu o meu cabrito aqui. O Zé Béttio, com aquela genialidade dele, não só fez o anúncio do terreno, como também anunciou o cabrito que tinha desaparecido, né? No final da tarde, a molecada foi lá na imobiliária Continental com o cabrito, levar o cabrito. O diretor da rádio falou, você não vai mais sair do horário. Agora, o nome do livro que você escreveu em conjunto com o Zé Béttio, Quem é o Zé Béttio? Aquele que para a gente era a abertura, né, do Zé Béttio, que é um bordão espetacular. Quando entra pim, tum, tum, todo mundo já sabia que ia entrar o Zé Béttio. Como é que surgiu essa música do Silvinho? Como virou mais esse bordão, Zancopé? A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos. Com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Béttio. Por alguém. Ele já tinha saído da rádio de Guarulhos e tinha ido para a Rádio Cometa, que ele estava fazendo. Aí ele já tinha avançado na carreira artística dele, né, de apresentador de programa, né? Ele foi para a Rádio Cometa e fazia um programa às 10h30 da manhã, lá na Rádio Cometa. E aí ele chegou para apresentar o programa, o Atílio de Oliveira era o operador dele, porque não tinha aquele negócio de abertura que nem eu gravava com você, né? Cacá Mendes apresenta Zeca Curioso, tal, esse tipo de coisa. A gente fazia isso, né? Aí o Zé Béttio chegou para apresentar o programa e o operador era o Atílio de Oliveira. Não tinha nada para identificar o Zé Béttio. Ele soltou quem é com o Silvinho. Quem é? O Zé Béttio respondeu, é o Zé Béttio. E virou
tudo conspira, Cacá, tudo conspira a favor, né? Virou marca registrada do Zé Bétio, todo mundo quis gravar a música, todo mundo. E aconteceu assim: o operador lá na Rádio Cometa era Tílio de Oliveira. O Zé Bétio foi abrir o microfone para o Zé Bétio a primeira vez, não é que, né, a primeira vez, olhou para a cara do Zé Bétio, não tinha o que tocar, ele meteu o Silvinho, quem é? E o Zé Bétio respondeu, é o Zé Bétio. Tinha que ser essa genialidade desse jeito, né, Zancopé? Aí, você falou de Rádio Difusor de Guarulhos, falou de Rádio Cometa, e da Rádio Cometa surge a Record. Como é que a Record foi buscar o Zé Bétio, Zancopé? Você lembra do Roberto Carvalho, que era assessor da diretoria, né? Era Carvalho, mas não tinha absolutamente nada a ver com a família. Era um assessor competente lá na Rádio Record, né? E ele ficava corujando o rádio, ele ficava ouvindo o rádio e tal. Ele já tinha indicado para o Hélio Ansaldo o Gil Gomes. Gil Gomes, que trabalhava na rádio que fechou aqui, na Rádio Marconi. O Gil Gomes trabalhava na Rádio Marconi. E aí ele já tinha indicado o Gil Gomes para o Hélio Ansaldo, que era, então, o diretor artístico. Aí as coisas mudaram, tal, né? O Edson Guerra era o diretor artístico, o Chico Paes de Barros o diretor comercial. Não tinha aquele negócio de gravar e chegar com a fita lá para a diretoria ouvir. O Roberto Carvalho chegou lá e falou, ó, eu estava agora no centro da cidade, lá num congestionamento, e estava ouvindo um apresentador lá na Rádio Cometa. Ah, é, tal. Eu acho que ele seria bom aqui. Por que a gente não conversa com ele? Ah, tudo bem, fala. Aí o Roberto Carvalho ligou na Rádio São Paulo, né? Tinha lá a moça que atendia os telefones, a secretária, tal. Aí a secretária pegou e falou assim, ó, tem um senhor que quer falar com você. Aí o Zé Bétio foi lá e tal, e o cara, eu sou o Roberto Carvalho, sou assessor da diretoria na Rádio Record, tal. A diretoria tem interesse no teu trabalho. Você poderia vir aqui? Ah, sim, pode deixar, pode deixar. Pode deixar, aquele jeitinho dele que você conhece, né? Aí ele desligou o telefone e não deu a mínima, né? Ó, Cacá, quem liga ou quem ligaria em 1970 para uma rádio para falar com um comunicador, alguém da Rádio Record, né? Ele não deu atenção, né? E não foi também no compromisso que ele tinha marcado lá. No dia seguinte, no horário, o Roberto ligou de volta. Aí conversou, tal. Eu liguei ontem para você. Aí o Zé Bétio deu uma desculpa bem esfarrapada, tal, mas não acreditou na história, né? Ah, vamos marcar outro dia, tal, não sei o quê. Que hora que você pode vir, que hora que você não pode vir, tal. O Roberto foi buscar ele lá na rádio, sabe? Foi lá na Rádio Cometa, lá, buscar ele na porta. Aí é que ele acreditou, tal, que havia interesse realmente da Rádio Record. Aí fizeram um acordo lá, tal, e ele foi conversar lá na Rádio Record, lá com a diretoria, com o Chico Paes de Barros, com o Edson Guerra, com o Paulito Machado de Carvalho, e já era a diretoria nessa fase que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós trabalhamos lá, né? Aí já era essa outra etapa com o Paulito coordenando toda a direção. Isso foi em 1972. 1972. Ele foi para a Rádio Record das 17 às 18. O operador era o Mário Tadeu. Porque a Inesanca, ele passou, acho que ganhou mais uma hora à tarde e colocaram ele também de manhã, não é isso? Sim, porque ele preencheu aquele horário da tarde com comerciais de tal maneira, né? E tem um detalhe, quando ele foi lá na primeira reunião, ele encontrou o Bob Júnior. Bob Júnior era um locutor. O Bob falou para ele assim, o que você veio fazer aqui? Ah, me chamaram para conversar aqui, tá? Aí o Bob Júnior falou, ó, você vai pegar uma barca furada desgraçada. É melhor você voltar, não fica aqui não.
vai embora. Mas ele foi lá, conversou e tal, e ele se comprometeu a conseguir clientes, anunciantes para a Rádio Record. Ele se comprometeu, né? Ele se entusiasmou. Quando ele viu a Rádio Record, a primeira emissora que ele ouviu na vida dele foi a Rádio Record, né? E a Rádio Record tinha lá os batutas Torres e Florencio, né? Que eram os batutas do sertão, Torres, Florencio e Rielli, os batutas do sertão, e era um negócio assim de audiência inimaginável. Ele veio para São Paulo, sabe qual foi o passeio dele? Visitar o estúdio da Rádio Record para ver Torres e Florencio. Aí voltou lá para Lins, para Promissão, a terra dele, contando que tinha visto Torres e Florencio, sabe? É um negócio assim que... Aí ele vai para a Rádio Record. Quando ele viu a oportunidade, negociante que era, né? Falou, qual é o problema aqui? Aí o Chico Pés de Barros falou, nós temos que ter uma garantia de anunciantes, né? Aí ele falou, tudo bem. E era assim, a conta não fechava. Né? A conta não fechava. Ele tinha os clientes na cabeça dele, a conta não fechava. Ele falou, eu ponho do meu bolso. Ele pôs no bolso 2 meses só. Mas tem uns negócios assim, ó. Um dos clientes, Imobiliária Continental, aquela que ele encontrou o cabrito. Ele começou na Rádio Record numa sexta-feira, né? Ele anunciou o empreendimento da Imobiliária Continental. Na semana seguinte, no sábado, aquele loteamento tinha acabado. O Zé Béttio vendeu todos os lotes naquele período, ele anunciou no final de semana, né, e tal. E durante aquela semana, quando chegou no final de semana, o cara falou para ele, não anuncia mais que não tem terreno para anunciar. Né? Tinha o Seu Nascimento, ele foi no Depósito Nascimento, tal, depósito de material de construção. Tinha o Seu Nascimento, porque ele tinha visão, né? Ele sabia, tal. Então ele ouviu esse Nascimento, seu Depósito Nascimento, tal, numa dessas emissoras que ele trabalhava lá, não sei se Rádio Cometa, se Rádio São Paulo, tal. Aí a visão dele, o cara, acho que o cara tem. Ele chegou lá, o cara nem conversou com ele. O cara simplesmente desprezou ele. A mulher do Seu Nascimento estava lá acompanhando a história, estava lá acompanhando e tal. Aí, antes que o Seu Nascimento dispensasse o Zé Béttio de vez, a mulher do Seu Nascimento falou assim, por que você não dá uma oportunidade para o rapaz? Eu já ouvi ele lá na Rádio São Paulo, na Rádio Cometa, eu acho que ele merece uma oportunidade. Aí, né, o segundo cliente, eu não lembro os valores, eu não sei os valores, até porque a moeda mudou muito, tal, mas fechava a metade do valor ali, entendeu? Esse Seu Nascimento anunciou da mesma forma que a Imobiliária Continental anunciou com o Zé Béttio, os preços, tal, e o Zé Béttio conseguia dar um destaque nas ofertas, nos preços. O que aconteceu? O Zé Béttio anunciou 3 dias na Rádio Record. Você lembra que a Rádio Record, eu posso falar isso, eu tinha ouvinte na Ilha do Marajó. Na Ilha de Marajó, eu tinha ouvinte na Ilha de Marajó. A Record era um fenômeno de audiência. A gente é que não sabia isso naquela época. O Zé Béttio anunciou no final de semana o Depósito Nascimento lá, né? Seu Nascimento, Materiais de Construção. Na segunda-feira, 6 horas da manhã, tinha 3 carretas na porta do Depósito Nascimento para levar material de construção para o Acre. Para o Acre. Sabe o que é isso? 3 carretas. Aí o cara falou assim, dá um tempo no seu anúncio aí que eu tenho que repor o meu estoque. Esse foi o primeiro final de semana dele na Record. Não, na Rádio Record. Não, e era com tudo que ele põe a mão. Zé Copé, eu li algumas coisas, a gente conviveu ali e presenciou. Nos anos
nesses primeiros anos de Record, até chegar nos anos 80, que também ele continuou sendo um grande fenômeno, é verdade, a TV Globo, até hoje, é uma das maiores televisões do Brasil, e naquela época, então, era uma audiência, acho que de 90%, né? E de faturamento, acho que ele pegava, acho que é mais 90% de faturamento. É verdade que um testemunhal, quando o Zebétio estava já estourando, é verdade que o Zancopé, que o Zebétio fazia um testemunhal de 30 segundos, ou fazia um testemunhal que era mais caro que um comercial na TV Globo, Zancopé? Isso, é verdade. O testemunhal do Zebétio, em alguns espaços lá, era superior ao comercial da Globo, né? O Walter Clark, que era o diretor da Globo, ficou furioso, foi tirar satisfação com ele. Que negócio era aquele? Foi tirar satisfação lá com a Record, que o que estava acontecendo, se era verdade ou não. Mas era verdade, era verdade. O comercial do Zebétio era superior ao valor cobrado pela Rede Globo no Jornal Nacional. Não, brincadeira. Não, e você falou aí sobre a audiência da Record era no Brasil inteiro, porque a gente vivia uma outra época, a Record tinha, não sei se já tinha 200 quilowatts naquela época, e os horários que o Zebétio tinha, que era das 5h30 às 8 e das 16 às 17, das 16h30, não lembro exatamente. 16h30 às 19. 19. Eram horários em que você tinha o rádio AM rasgava o Brasil. Na verdade, rasgava o Brasil, né? Porque você ouve muitas histórias, Zancopé, eu ouço dos vários grupos que eu participo, com colegas, por exemplo, do ginásio, não tem, Zancopé, praticamente uma pessoa. Estou falando de pessoas E aí, uma outra pergunta que eu quero te fazer, pessoas de nível cultural bom, entendeu? E eles não tem uma que não fala. A minha avó ouvia, a minha mãe ouvia, eu acordava ouvindo, era uma coisa louca. Essa coisa da hora certa foi outra ideia genial dele, de minuto em minuto, né, Zancopé? Nossa, ele conquistou mais do que o Brasil, viu? Ele conquistou mais do que o Brasil. Um dia porque as coisas corriam, né? As coisas corriam para ele, né? Que ele começou a fazer à tarde, aí ele foi fazer de manhã, o Chico Paes de Barros exigiu que ele fosse ao vivo. Deu meia hora para ele, além da hora à tarde, a meia hora de manhã, mas queria que ele fosse ao vivo. Eu falei assim, vou fazer o quê aqui? Vou tocar os discos e falar a hora certa. Só que no primeiro dia, ele sacou a importância da hora certa. No primeiro dia, ele começou com aquele negócio de repetir hora certa, tal. Ele sacou, ele, sabe, despertou nele, porque era muito mecânico, né? Eu trabalhei em todas as emissoras de São Paulo, a hora certa era um negócio muito mecânico. Você anunciava lá, tocava música, aquele negócio, às vezes ficava 4, 5 minutos sem falar a hora, né? Ele não. Abria o microfone, ele, pá, hora certa. Eu não tinha o que falar, eu dava a hora certa. Aí eu saquei, né? Eu tive a intuição que eu deveria repetir a hora e não me preocupar com a música. Eu podia falar em cima da música. E o importante passou a ser a hora certa. Mas, Cacá, foi sem querer, Cacá. Vamos se mexendo como que a hora vai passando, não esquece que o relógio não para. A pessoa tem que ir para a cama mais cedo. Fica na televisão, 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite. Às vezes entra pela madrugada, não dorme, e nesse horário, se não mandar água nele, é duro para levantar. Homem ronca parece porco. O que é isso, ó? Lá no Rio Grande do Sul tem um programa de gado que chama Levanta, Veado. Vai, rapaz, sai fora água nele. Joga mais água. Vai. Agora são 5h13 em São Paulo, 5h13. Ô Zé Copé, um dos anunciantes, eu acho até, você me corrige se eu estiver errado, porque quando eu cheguei na Record já era um anunciante muito forte do Zebétio, mas parece que a associação dele com o Zebétio foi um dos fatores da explosão
do negócio desse empresário, que é o empresário Nelson Morizono, dono do Laboratório Dorsai. E o Zé Bétio teve, eu não me lembro, era a Vitasay, era um monte de coisa. Conta algumas histórias que você tem aí do Nelson Morizono, e é verdade, eu acho que o laboratório explodiu por causa do Zé Bétio, né? O seu Nelson Morizono tem o laboratório dele, tal, famoso, né? Esse negócio todo. E aí, ele, Nelson Morizono, colocava os produtos no carro e ia vender, ele ia entregar. Mas ia entregar lá no fundão do estado, lá na divisa com Mato Grosso, lá no estado de Minas Gerais, tal. E aí começou a acontecer o quê? Ele foi lá na divisa com o Mato Grosso, aí chegou lá na farmácia, ele direto com o farmacêutico, o Nelson Morizono, direto com o farmacêutico, né? E aí ele chegou lá na farmácia, tem aqui os produtos, o farmacêutico falou: vamos simplificar. O senhor anuncia esses produtos no Zé Bétio? Quem é o Zé Bétio? O senhor não sabe nem quem é o Zé Bétio, então nem abra as caixas. Se o senhor não anuncia com o Zé Bétio, pode levar de volta. O dia que o senhor anunciar com o Zé Bétio, o senhor traz essas caixas fechadas para mim. Aí ele ficou com aquele negócio, né, de Zé Bétio. Ele não conhecia o Zé Bétio. Ele não sabia quem era o Zé Bétio. Mas aí teve um outro detalhe, né? Que ele, na Casa da Lavoura, lá em Fernandópolis, né? Tinha um fazendeiro lá, Fernando Biroli. Então, esse Fernando Biroli chegou lá na Casa da Lavoura e falou assim: vocês têm tal produto? Sim, esse é o caminho inverso, né? Aí o cara falou: não. Então, você pode comprar que o Zé Bétio está anunciando. Sabe? Aí, nas histórias paralelas, né, o consumidor chega e fala: senhor tem o produto? Não, não tem. Então, compra que o Zé Bétio está anunciando. Aí o outro fala assim, o seu Nelson Morizono: o senhor anuncia com o Zé Bétio? Não, eu não anuncio. Então, leva os seus produtos embora. Ele veio para São Paulo e foi direto na Rádio Record. Queria saber quem era o Zé Bétio. Ele não sabia. Aí se aproximou e tal, e o Zé Bétio começou a anunciar os produtos do Laboratório Dorsai. Aí a venda do Laboratório Dorsai explodiu, né? E o seu Nelson Morizono virou o fenômeno que é. Toda pessoa que vira e mexe, apanha gripe, apanha resfriado, pode ficar ciente de uma coisa: falta de vitamina no organismo. Ouvinte, você que vira e mexe, apanha gripe, apanha resfriado, tome a vitamina Vitasay. A vitamina Vitasay evita gripe, evita resfriado. A vitamina Vitasay é boa também para as pessoas que sentem cansaço, desânimo, esgotamento físico. Boa para a nona, o nono. A nona como é que tá, hein, vó? A nona fala mesa orba, a mãe não fala... Cacá, você viveu tudo isso, Cacá. Sim. Não, e foi, né, Zé Copé, uma conjunção de coisas. Por todo esse relato que você deu, né, várias coisas que aconteceram. Porque Deus queria, não tinha jeito, e evidentemente pela genialidade. O Zé Bétio, na simplicidade, da simplicidade dele, ele era um gênio. E eu vou só contar um fato, que o ano passado, de 2020... eu participei de alguns podcasts com o Jorge Vasconcelos, que é um jornalista, um cara que mexe com muita cultura. Então, ele fazia programas com pessoas ligadas à cultura. Ele entrevistou um professor, infelizmente eu não vou lembrar agora o nome do professor, para falar sobre um determinado livro desse professor, que era um livro sobre a cultura popular. E nós fomos gravar com eu como sonoplasta, nós fomos gravar com esse professor. E ele começou a contar as histórias, como surgiu a ideia desse livro que ele fez, que foi um livro que falava da cultura popular, você entendeu? E ele falou: eu precisava fazer uma entrevista com alguém que representasse, isso acho que nos anos 1970, que representasse a cultura popular. Ele falou: o nome que me veio à cabeça foi José Bétio. E isso é muito emocionante, realmente, porque ele foi na Rádio Record entrevistar o Zé Bétio, ele ficou encantadíssimo, ele contando isso pra gente, isso foi no ano passado.
E ele passou isso para o livro. Você vê que coisa, o Zé Béttio entrando na academia, na Universidade de São Paulo, o tamanho do fenômeno que era esse homem. Foi o maior fenômeno, né, Zé Copé? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele mudou a história do rádio, né? Ele mudou completamente a história do rádio. Ele começou com aquele jeito simples dele, né? Ninguém acreditava, né? Só o Chico Paes de Barros, o Paulito e o Edson Guerra que acreditavam naquele cidadão que chegou ali de chapéu, né? E foi conquistando espaço aos poucos. E essas genialidades, né? O cara entra no estúdio, o operador não tem o que pôr, põe quem é. Ele responde Zé Béttio, vira marca registrada. Ele entra no estúdio para fazer o programa às 5h30 da manhã, não tem o que falar. Acho que era o seu Emílio mesmo, viu? O Emílio Fugulin abriu o microfone, ele deu a hora e sacou que se ele ficasse repetindo a hora certa de minuto em minuto, ele atingiria o objetivo dele, né? O Nelson Morizono vai vender os produtos, o cara fala, anuncia no Zé Béttio? Se não anuncia, pode levar tudo embora. Quando se anunciar no Zé Béttio, traz as caixas fechadas, é o que basta. Essas coisas assim, ele é um fenômeno. Tem um detalhe, o Cláudio Zaidan da Bandeirantes é que conta muito isso, né? O Cláudio Zaidan, com aquele jeitão dele, ele fala assim, no desemboque o relógio é o Zé Béttio. Desemboque é uma cidadezinha que tem no interior de Minas Gerais, que as pessoas uma vez perderam a noção do tempo. Então o cara teve que andar a cavalo, né, o dia inteiro para saber que dia era, que hora era, lá no desemboque. Aí ele voltou e tal. Qual foi a primeira providência? Comprar um rádio para ouvir o Zé Béttio. Então, o desemboque, o relógio era o Zé Béttio. Está nessas enciclopédias aí, o Zaidan, que é muito culto, ele sempre lembrava isso para mim. Caboclo, no desemboque, o relógio é o Zé Béttio. Porque eles tinham um rádio, e ficavam sabendo a hora através do programa do Zé Béttio, lá no desemboque. Coisas assim, Cacá, que a gente vai descobrindo com o tempo todo, né? Mas ele é realmente o livro que eu me digo aqui, né? Está na página 72 do documentário Histórico e Cultural, onde o povo do desemboque perdeu a noção do tempo. Aí compraram um rádio para saber, através do Zé Béttio, qual era a hora e que dia era. Sensacional, sensacional. Zancopé Simões, jornalista, Zancopé, radialista, jornalista. Eu te agradeço muito, porque você trouxe tanta história bacana do Zé, né? E a gente tem eu sempre trabalhei com o Zé desde 76, um respeito, um amor muito grande pelo Zé Béttio. A gente sabia quem era o Zé Béttio, o jeito humilde dele. Ele nunca, o dinheiro, e o Zé Béttio ficou, isso não é importante falar, mas ficou muito rico, porque o Zé Béttio, por todo esse sucesso, ele ganhou muito dinheiro, mas ele sempre foi de uma humildade. Enquanto tinha gente andando de Mercedes, ele estava andando com a Brasíliazinha dele, né, Zé Copé? Então, e nem era amarela. Não era amarela, mas ele nunca deixou que o dinheiro se apossasse dele, né? Ele sempre, família, falando da terra, falando de coisas boas. O Zé Béttio era um comunicador que não tinha palavra ruim, era só palavra boa. Zancopé, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Só quero acrescentar um ponto, porque falei muito do livro do Zé Béttio, né? O Zé Béttio me chamou para escrever o livro dele. Ele tinha muitas anotações, tudo disperso, né? As anotações estavam lá dispersas. Aí eu tive o cuidado de estabelecer uma cronologia, né, da vida dele, da família dele, tal. Depois o Zé Homero, tudo, uma cronologia na vida do Zé Béttio para poder montar um livro, né? Aí as pessoas perguntam por que o livro não foi publicado. Então, é preciso esclarecer. Eu tenho o livro, ele é inédito, eu escrevi, mas
e imagino que não será publicado. Passou o momento de publicar o livro. Sabe como é que é? Passou o momento. Ele estava na Rádio Capital anunciando tal, entrou em negociação com duas editoras. Aí, a primeira editora questionou dele as datas, sabe? Que estava faltando data. Tal. Aí eu falei para a moça assim, artista não tem idade. Moça. Aí só tem a data que ele entrou na Rádio Record e a data que ele tomou um tiro na cabeça. Porque ele foi assaltado na hora que ele estava chegando em casa tal, e o assaltante deu um tiro, pegou de raspão na cabeça dele. Aí, quando ele chegou lá no médico, que estava atendendo, tal, o médico falou assim, que dia que você faz aniversário, Zé Bétio? Ele falou, dia 2 de janeiro. Ele falou, então hoje você pode comemorar o aniversário, e se a bala tivesse meio centímetro à esquerda, você estaria falando com o legista, eu não seria o seu médico hoje. E aí, quando eu falei para a moça artista não tem idade, ela ficou brava. Ela queria acrescentar datas, né, em todos aqueles fatos. Tal. E o Zé Bétio, desde o começo, quando nós conversamos, ele não se interessou por data, ele não queria data, então já fechou essa porta. A outra editora, né, começou a questionar as fotos, né, que ele apresentou para fazer e tal, mas aí não foi o problema das fotos. Né? Onde é que pegou? Tem um ponto do livro onde o Zé Bétio faz uma relação de artistas. Coloca, tem ali uns 40 artistas. Os 40 artistas, Tonico e Tinoco, Chico Rei, Paraná, Zé Fortuna e Pitangueira, Cascatinha, todos que nós conhecemos, Cacá, que nós convivemos. Aí a moça da editora quis questionar a bibliografia, né, onde tinha aparecido aqueles nomes. Aí eu falei para ela, moça, você conhece todo mundo que está aí? Como assim? Falei, não, essa relação de nomes que está aí, muitos desses artistas não existiriam se não fosse o Zé Bétio. Não tem bibliografia. Nós conhecemos um por um desses caras que estão citados aqui. Eles passaram todos nos estúdios onde nós trabalhamos. Não tem bibliografia, nós não fomos em nenhuma enciclopédia procurar os nomes, tal. Não fomos em lugar nenhum. Nós conhecemos esses caras conviveram com o Zé Bétio. Então, não tem bibliografia. Não tem. Essas fotos que a senhora está questionando aí, é o arquivo pessoal dele. Como é que é, sabe? É o arquivo pessoal. Então, barrou. E quando ele estava fazendo uma conversação com uma terceira editora, ele ficou doente e aí não voltou mais a trabalhar, teve problemas mais graves de saúde e parou. E o Zé Homero entende que a memória do pai tem que permanecer como está. Ele fala para mim, se você quiser contar as histórias do meu pai, você pode contar, que você sabe mais dele do que eu. Né? Mas o Homero não tem interesse, é o direito dele, né? Era uma obra, um projeto do pai, e passou o momento de ser publicado. Não houve questionamento, não houve exigência, houve essas coisas na editora, nessas duas editoras, que entravaram o lançamento e passou o tempo. Aí o Zé Bétio ficou doente e não voltou mais, lamentavelmente, às atividades, Cacá. Mas eu agradeço a você o privilégio aqui de ter aberto esse espaço. Você é meu operador do coração, você sabe disso. Sim. Passei anos vendo essa cara na minha frente aí, e você passou anos vendo essa cara aqui do outro lado. Repetimos a situação de anos e anos juntos aqui, Cacá. Obrigado de coração. Obrigado, Zé Copé. Obrigado mesmo.